Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta a palestra sobre Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7º, Bem-aventurados os pobres de espírito, pelo expositor Leonardo Braga, do Grupo Espírita Amadeu Ferretti. Boa tarde a todos. Estamos aqui hoje para estar realizando mais um estudo, aqui na nossa casa, Grupo Espírita Amadeu Ferretti. E para iniciar, vamos estar fazendo aqui uma prece, buscando aí uma sintonia, uma harmonização aqui para o nosso estudo. Bom, então eu convido a todos a fechar os nossos olhos, elevar aí os nossos pensamentos a Deus. E assim, amado Mestre Jesus, agradecemos por mais esse dia, por mais essa oportunidade que temos de buscar um entendimento sobre os teus ensinamentos, pautados nessa doutrina que tantos nos conforta, nos consola. Agradecemos a espiritualidade amiga, esses amigos que sempre estão conosco, sempre estão nos auxiliando, nos ajudando. E que possamos, Senhor, estar atentos a essas orientações. Pedimos, amado Mestre, que continue sempre conosco. Que assim seja, graças a Deus. Então, gente, vamos dar sequência aqui no nosso estudo, iniciar. Tá. E o tema de hoje que a gente vai estar, falando aqui, explorando, é sobre uma das bem-aventuranças, que é bem-aventurados os pobres de espírito. Esse tema, ele está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7. E para a gente começar a falar desse tema, a gente vai voltar um pouquinho quando Jesus, num determinado momento, ele reúne, ele faz a escolha ali dos seus apóstolos. A partir dali, segue com a sua vida pública, na sua trajetória, na sua missão. Já realiza ali alguns feitos naquele período. E as pessoas começam a procurá-lo, começam a querer segui-lo, buscam a Jesus acerca de um auxílio, de buscar um conforto, E num determinado momento que Jesus já é seguido por muita gente, ele caminhando ali pelas margens do Mar da Galileia, ele avista um monte e se dirige a ele. E sobe a esse monte. E a partir dali, que ele começa a entoar o que nós conhecemos como o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha. E a gente vai observar, que esse Sermão do Monte, a sua grandeza, de acordo com os ensinamentos de Jesus, porque é baseado no Sermão do Monte, que Jesus vai fazer ali o resumo de tudo que ele iria nos trazer, nos ensinar, na sua trajetória aqui na Terra. É no Sermão do Monte que ele vai colocar, que ele expõe para a gente, e ele vivencia tudo que ele vem nos trazer ali no Sermão do Monte. A gente vai ver depois, que ele vai vivenciar, ele vai praticar tudo que ele falou logo no início da sua trajetória.
falando para os seus discípulos, falando ali para aquela multidão que já buscava por ele, né? Que já seguia Jesus. E também é através do Sermão do Monte que Jesus vai nos orientar, né? Vai nos orientar acerca da nossa vida, da nossa existência, sobre todos os aspectos, né, que envolve essa nossa caminhada aqui terrena também e espiritual. A gente vai vendo. E Jesus ali, ele vai trabalhando também o Sermão do Monte, dando verdadeiro sentido às leis divinas, as leis que já tinham sido trazidas por Moisés, que já naquela altura do campeonato já estava, né, em muitas questões estavam sendo interpretadas de forma equivocada, já estavam sendo colocadas de acordo com os interesses dos doutores da lei daquela época, né, pela ignorância, pelo buscando, muitas das vezes até por questões pessoais. Então, assim, Jesus vem e no Sermão do Monte ele expõe todos aqueles ensinamentos, onde ele traz o verdadeiro sentido, o verdadeiro cumprimento das leis divinas, né? Sem, e o mais importante, sem distorcer, sem ir contra o que já tinha sido colocado até então, né? Mas trazendo um melhor entendimento sobre isso. E a gente observa também que Jesus, né, vem trazendo, na verdade, o Sermão do Monte, ele é uma estrutura moral, se a gente for parar para analisar. Porque aquilo ali vai trabalhar cada indivíduo. E a gente vai observar isso, né? Então, é a estrutura moral que Jesus vem trazendo para a gente. E para a gente ter uma ideia da importância do Sermão do Monte, o Mahatma Gandhi ele diz o seguinte: se perdessem todos os livros sacros da humanidade e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Então a gente vê que realmente são ensinamentos que vai nos guiar, né, por muitos e muitos anos ainda, e pautados aí nas leis divinas que Jesus vem trazendo para a gente. E para a gente ter aí uma noção, né, estamos aqui iniciando, comentando um pouquinho sobre o Sermão do Monte. Mas quando Jesus fala do Sermão do Monte, ele inicia com as bem-aventuranças, né? São algumas as bem-aventuranças que a gente vai encontrar no Evangelho de Mateus e de Lucas, de Mateus capítulo 5 e de Lucas no capítulo 6. Né? Esses dois evangelistas que trazem essas informações sobre sobre essa questão do Sermão do Monte. Jesus começa o Sermão do Monte com as bem-aventuranças, né? Ele expõe ali as bem-aventuranças, inicia esse trabalho com as bem-aventuranças. E a gente vai ver aí uma série de bem-aventuranças que Jesus vem colocando. Como a gente sabe que Jesus não fala palavras soltas, não fala de qualquer forma, né? E a gente vai observar que até na questão das bem-aventuranças, Jesus traz uma sequência para a gente. Ele traz uma sequência de ensinamentos, de propósitos que a gente tem que alcançar. E a gente vai observar que uma vai dependendo da outra. Por que a gente está falando disso? Porque as bem-aventuranças, quando Jesus vem trazendo, ele se refere à virtude que temos que alcançar para obtermos aí
né, uma determinada recompensa, entre aspas, tá, gente? Porque quando Jesus expõe aqui, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Então, essa recompensa que eu estou falando, na verdade, é um conforto que a gente vai ter, é, é um bálsamo ali que a gente vai ter por ter alcançado uma determinada situação. Essa virtude que alcançamos vai ser consequência da melhora que vamos ter como espírito, né? Da nossa caminhada, da nossa evolução. Então a gente vai observando que Jesus traz uma sequência. Bem-aventurados os pobres de espírito, os aflitos, os mansos, quem tem fome e sede de justiça. E a gente vai vendo que toda essa sequência é uma construção para o indivíduo. Uma vai dependendo da outra, né? E para a gente dar início, a gente se a gente buscando lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, a gente dando início aqui na questão da bem-aventurança, a gente vai observar que Kardec traz quase praticamente todo o Sermão do Monte e coloca ali no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Ele vem trazendo ali quase todas as bem-aventuranças. Então a gente vai vendo que é o livro com base na questão moral que a gente tem que ter para melhorar como indivíduo, né? Para ser o homem de bem que Jesus fala tanto nessa busca de ser o homem de bem, que Kardec coloca lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então esse é o nosso objetivo, de nos tornarmos melhores. E trazendo aqui para um entendimento sobre o que seria qual o significado, né, da bem-aventurança, das bem-aventuranças, a gente vai ver que bem-aventurados significa felizes. E a gente vai observar também que é bastante interessante que essa tradução ela já ocorre em em alguns livros, né? Como ocorre na Bíblia de Jerusalém, já traz essa tradução. Na Bíblia de Jerusalém, que foi um dos materiais que eu utilizei aqui para estar fazendo esse estudo, para estar trazendo, né, essas informações, ali já vem como felizes. Felizes os pobres de espírito, felizes os aflitos, enfim, já algumas literaturas já vêm com essa tradução de felizes, que é o significado, né, no caso aí, de bem-aventurados. Pobres de espírito. Bem, a gente vai observar também que pobres de espírito, em alguns outros materiais, a gente vai estar vendo pobres em espírito, pobres pelo espírito, pobres segundo o espírito. Então, cada literatura, às vezes, vai estar abordando de uma forma, né? Tem até alguns pesquisadores que colocam que não seria pobres de espírito, né? Pela tradução, se for pegar ao pé da letra, seria pobres pelo espírito. Mas eu estou me baseando aqui, como eu estou seguindo o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que foi a recomendação, né? De acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, eu vou colocar dessa forma para a gente dar sequência, que a gente vai conseguir ter uma noção desse entendimento. E isso aí, quem tiver interesse depois de estar buscando esse tipo de informação, né? Tem bastante material aí para estar se aprofundando nisso, né? Então, pobres de espírito, lá no capítulo 7, no item 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, é colocado da seguinte forma: por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para estes o reino dos céus, e não para os orgulhosos.
Então aqui, logo no início do capítulo, já temos a definição do que é ser pobres de espírito. Que é ser o quê? Humilde. Então essa é a humildade é a virtude que temos que alcançar para efetivamente ser pobres de espírito, receber, né, esse título como pobres de espírito e alcançar efetivamente o reino dos céus, como Jesus vem colocar. E aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, eles são bem categóricos. Não para os orgulhosos. Então, o reino dos céus não tem como está aí disponível para os orgulhosos. Porque a gente sabe que o reino dos céus é a reforma interior, é a construção dentro de cada um de nós que temos que buscar. Então, a partir do momento que alcançamos a humildade, essa virtude, a gente sabe que vai estar muito perto, né, de alcançar também, de estar com o reino dos céus dentro de nós formado, né? Então a gente vai dando sequência aqui ao nosso estudo. Bem, no livro O Sermão da Montanha, de Rodolfo Caligares, ele vem colocando, ele faz a seguinte colocação: a colocação da humildade de espírito como a primeira virtude parece-nos, pois, não ser meramente fortuita, mas sim proposital, visto que a felicidade futura de cada indivíduo depende muito do conceito que ele faça de si mesmo. E vamos prestar atenção aqui nessas informações, porque é bastante interessante. Porque aí ele fala, né, da humildade de espírito, ou seja, o espírito fazendo essa construção moral, ele se torna humilde, né? Por isso essa questão de ser pobre de espírito, né, da gente não manter mais não trazendo, quebrando os nossos vícios, as nossas mazelas, que tanto contribui para deixar, muitas das vezes, enraizado em nós, enraizado no espírito. O quê? O orgulho, que nesse capítulo, baseado nessa questão de pobre em espírito, o Evangelho segundo o Espiritismo bate muito em cima da questão do orgulho, dos orgulhosos, né, que acaba sendo aí desenvolvendo inúmeras outras mazelas, né, que no caso é a vaidade, que acaba desenvolvendo a partir do orgulho também. Enfim. Mas aqui o interessante é que ele vem colocar que a colocação da humildade, do espírito, como a primeira virtude. Não é por acaso que Jesus coloca isso. Rodolfo Caligares, ele vem colocando dessa forma. Não é por acaso, é proposital, porque é importante, é a primeira que tem que ser alcançada. Não conseguiremos desenvolver as outras, as demais, se não alcançarmos primeiro essa virtude da humildade. Como é que a gente vai exercer as demais virtudes, sem ser humilde? Então não é por acaso que Jesus coloca essa bem-aventurança de ser pobre em espírito como a primeira virtude a ser alcançada. É como se fosse ali degraus que a gente vai seguindo, né? Ali no caso, quando Jesus coloca bem-aventurados os aflitos, a virtude a ser alcançada na questão dos aflitos é a resignação. Então, como é que a gente vai ser resignado nas nossas provas, nas dificuldades que temos que passar, se a gente ainda não exerce a humildade? Se a gente não consegue ainda desenvolver a humildade, se não alcançamos a virtude da humildade? Então, é muito difícil a gente conseguir ser resignado, né, buscar a mansuetude, que é uma outra bem-aventurança, ser puro de coração, sem alcançar a humildade.
sem alcançar essa primeira virtude que Jesus vem trazendo nessa bem-aventurança. Então, o Rodolfo, né, Caligares, ele coloca nesse livro o Sermão da Montanha, ele traz essa informação dizendo o quanto é importante, que não foi por acaso que Jesus vem colocando isso para a gente. Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai nos dizer o seguinte: sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuís, como se trouxesse um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Olha que interessante, né, a colocação que é feita. Porque aqui ele vem dizendo, é exatamente aquilo que a gente viu. Não adianta a gente querer exercer outras virtudes, querer nos colocar como se tivéssemos outra virtude sem ter a humildade, porque seria só uma veste, seria uma coisa ali que não seria nós mesmos. É aquela coisa exterior, só a aparência, né? E ele coloca aqui, enfatiza bem, né? Teria ocultando as deformidades do vosso corpo. Nada mais que isso. E pautando também em cima dessa questão, tem lá numa passagem em Filipenses que Paulo vem dizendo o seguinte: sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Então, Paulo vem dizer para a gente que ele aprendeu o segredo de viver contente em qualquer situação, de viver bem, não é contente, feliz, pode até ser, né? A felicidade, essa felicidade que tanto buscamos, né? Porque com certeza quando alcançarmos esse reino dos céus que Jesus sempre vem nos sinalizar, que efetivamente fizermos a reforma íntima, como Paulo passou por todo aquele processo e alcançou com certeza essa virtude da humildade, ele consegue trazer um equilíbrio em qualquer situação diante, porque ele tinha, né, antes dele passar pelas privações, quando ele começa realmente a divulgar o evangelho, né, ele era um doutor da lei, ele tinha posses, então ele vivia na fartura. Só que depois ele se vê em outra situação. Mas ele consegue, né, pautado ali nos ensinamentos de Jesus, ele entende e consegue buscar um equilíbrio em relação a isso, e é o que ele descreve aqui, que ele vive muito bem. Não importa a situação que é colocada. Tem, em relação a isso, tem duas passagenzinhas para a gente entender um pouquinho mais sobre essa questão desse equilíbrio, né? E efetivamente o entendimento do que realmente é alcançar a humildade. E a gente vai em duas passagens, de Marcos e de João, né? Numa delas, né? Diz o seguinte, vamos lá. Pondo-se a caminho, correu para ele, né, para Jesus, um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas de bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Olha que interessante. Jesus, nesse momento,
ele não aceita que o chame ele de bom, porque ele diz que bom só é Deus. Somente Deus é bom. E quem está falando é Jesus, né? O governador do nosso orbe, o ungido que foi escolhido por Deus para estar direcionando toda essa legião de espíritos em curso aqui de evolução. Então a gente observa que Jesus, ele adverte aquela pessoa só porque essa pessoa chamou ele de bom. E fala que bom somente Deus. Em outro momento, né, quando ele faz tá ali realizando o lava-pés, né, dos discípulos, tem o seguinte diálogo: Mestre e Senhor nosso, somos nós que devemos fazer isso. E Jesus fala: Vós me chamais de Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Então a gente vai observar nesses diálogos, né, esses diálogos foi com Pedro, e a gente vai observar nesse diálogo que nesse primeiro, quando chama Jesus de bom, ele adverte aquela pessoa e ele não aceita ser chamado de bom, porque ele diz que bom só é Deus. E nesse outro não. Realmente ele se vê na condição que ele veio de mestre, porque o mestre ele vem para ensinar, ele está por aqui para ensinar, né? Muita gente chama até hoje aí os professores de mestres, né? Então a gente vê que Jesus ele se coloca nessa condição de realmente de mestre, sabendo da sua condição espiritual, ele sabe que ele veio aqui para nos orientar. Então a gente vai observar que o humilde, né, quando se desenvolve essa questão da humildade, né, a pessoa, ele não se coloca nem aquém do que ele é, e ele também não vai além do que ele é. Isso é importante, essa sinalização, porque a gente sabe que muitas das vezes a gente se coloca numa condição, às vezes alguém chega, a gente faz alguma coisa, né, buscando, recebe um elogio, no caso de ser elogiado, você é uma pessoa boa, e a gente fica todo ali envaidecido naquela situação, não fala nada e realmente acha, né, que está naquela condição, mas a gente sabe que são inúmeras as situações, mas fazendo uma reflexão em cima disso, a gente tem muito ainda o que aprender, né, porque a gente vê que muitas das vezes a gente se envaidece. Aí a gente vai voltar lá na questão do orgulho, porque não alcançamos a humildade ainda efetivamente. E às vezes buscamos efetivamente, nos colocamos em condições muitas vezes de vítima, justamente para receber determinados elogios, né, para receber, né, um confortozinho, né? Então a gente se coloca muitas das vezes nessa condição para ter esse tipo de retorno. Mas o humilde mesmo, ele não vai se colocar nessa condição. O que ele é, ele aceita, e o que ele não é, ele vai realmente já dar uma parada, como a gente vê o exemplo, né, do nosso modelo e guia, que é Jesus, está aí até hoje, né, nos ensinando muita coisa, através dos evangelhos. Bem, uma outra questão que é bastante interessante é essas duas palavras, humildade e simplicidade. Muitas vezes isso é confundido, né? Muitas vezes se confunde a questão da humildade. Muitas vezes se chama aquele que é mais pobrezinho, né? Ou aquele que está na miséria, ou aquela pessoa que é mais simples. Chama aquela pessoa de humilde. Tem uma pessoa que mora ali, mas aquela pessoa é humilde, aquela pessoa é tão humildezinha, né? Trazendo para um conceito, né? A gente acaba confundindo que, na verdade, uma pessoa mais simples necessariamente não é humilde. E a gente está vendo aqui no nosso estudo de hoje. A gente muitas das vezes vai ver que uma pessoa, o Evangelho nos traz isso,
que a gente pode ter ali uma pessoa com bastante dinheiro, mas que já tem esse senso de humildade, né? E muitas das vezes uma pessoa ali com muita dificuldade, mas ainda muito voltado para essas questões do desejo de ter as coisas, né? Então, eu achei interessante porque até hoje eu escuto esse tipo de coisa. Já falei, hoje em dia eu até tento me policiar, né, para não classificar aquela pessoa mais simples como humilde, né? Quando a gente vai tomando conhecimento, né, vai tirando esse véu, a gente vai tentando aí se adequando realmente para o que são as coisas. E a gente vai ver isso aqui. Olha que interessante. Né? O desapego aos bens terrenos é indício de iluminação interna. Pode o milionário possuir externamente os seus milhões e estar internamente liberto deles. E pode o mendigo que nada possui viver escravizado pelo desejo de possuir. Essa passagenzinha é de Huberto Rodin, que está no livro Sermão da Montanha. É muito interessante também esse livro. Quem tiver oportunidade pode buscar. Mas é exatamente o que a gente estava vendo. Não importa, né? Tudo vai da construção nossa, da nossa construção moral, e que a gente carrega, né, como espírito. Não adianta, às vezes a gente pode ainda estar enraizado ali, escravizado pelo desejo de possuir e não ter recurso nenhum para estar conseguindo adquirir esses bens. E a gente nem sempre, aquele que tem as posses, né, ele vai estar preso a essas posses materiais que ele tem. Como é o exemplo aqui que o Berto está colocando para a gente, que é bem interessante. Bem, no Evangelho segundo o Espiritismo não vem colocando, né, ele não fala, não dá continuidade, ele só fala bem-aventurados os pobres de espírito. E aqui eu vim trazer o complemento, né, que é o complemento que Jesus coloca nessa bem-aventurança, porque ele fala, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E o Huberto Rodin, né, ele vem fazendo uma colocação também. Deles é o reino dos céus, agora, aqui e para, e para sempre. E por toda a parte, porque se ele está dentro do homem, esse homem leva consigo o reino da felicidade aonde quer que vá. Então fica aí para a gente, né, nesse estudo de hoje, o nosso tempo é curto. Eu trouxe realmente, foi só para a gente ter uma noção do que é essa bem-aventurança. Né? Teria muita coisa para estar discorrendo em relação a isso. Mas para a gente não ficar triste, né, Kardec vem trazendo aí um conforto para a gente. Porque a gente sabe, diante de todas as dificuldades que a gente tem, né, nossa vida ela é imortal, porque nós somos espíritos, e Kardec vem trazendo o seguinte: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Sabemos aí que estamos na nossa caminhada, mas os esforços que fazemos para seguir, para alcançar essas virtudes, para melhorar como espírito, para evoluir nessa nossa trajetória aqui no plano material, no plano espiritual, o que nos torna também, que com certeza é reconhecido, por mais que nós não ainda realizamos essa transformação moral, são os esforços que fazemos para estar alcançando ela. E Kardec pontua isso, né, que fica aí essa dica para a gente. Bem, então, a virtude que temos que alcançar nessa bem-aventurança é a humildade, né?
Bem-aventurados os humildes, porque alcançarão, né? Porque deles é o reino dos céus. E fica aqui também mais uma passagem, para a gente finalizar o nosso estudo dessa noite, onde diz o seguinte: deixo-vos o exemplo para que, como eu vos fiz, façais também. Né? Jesus vem trazendo, porque ele é o nosso exemplo, é o nosso modelo e guia. E devemos segui-lo em tudo que ele vem nos trazendo. Né? E a gente aqui vai finalizando o nosso estudo dessa noite. Né? E para encerrar, a gente vai fazer uma prece para finalizar esse estudo. Vamos fechar os nossos olhos mais uma vez. E assim, Divino Mestre e amigo, agradecemos por mais esse momento, por mais esse dia, por mais esse estudo, por mais essas orientações que vem nos dar, que possamos efetivamente buscar a melhora, a reforma íntima, melhorar como seres, como criaturas divinas que somos. Muito obrigado por tudo que nos proporciona. E continue sempre conosco, Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Gente, até a próxima. Tenhamos aí uma ótima semana e uma ótima noite. Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra, dia 21 de dezembro, às 18 horas, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8. Bem-aventurados os que têm puro o coração, pelo expositor Sidney Ferreira, do Centro Espírita Luz e Verdade. Aguardamos vocês!